Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e provais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração, do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Jesus, no Evangelho de hoje, nos faz uma exortação sobre a profecia que nós escutamos, mas não acolhemos. Aquilo que são os ensinamentos dos profetas, daqueles que, movidos pelo Espírito Santo, realizam e colocam em prática o munus profético de corrigir, de ensinar e reconduzir o povo de Deus no caminho da salvação. Quando nós não acolhemos a palavra dos profetas, nós seremos culpados pelo seu próprio sangue. Por isso que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre esta realidade tão importante para a nossa vida. Porque muitas vezes nós adentramos no caminho de seguimento a Jesus Cristo, mas nós queremos fazer somente a nossa vontade, mas nós não queremos ser guiados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que falou pelos profetas, o mesmo Espírito que na antiguidade o povo não acolheu como palavra de verdade. Por isso que nós precisamos ter essa docilidade para aprender a discernir a verdade, para que assim possamos encontrar na palavra dos profetas aquilo que é o verdadeiro caminho. Por isso que Jesus Cristo ele exorta aos mestres da lei, porque eles tomaram a chave da ciência e eles mesmos não entraram no conhecimento profundo de Deus, do mistério de Deus, e impediram também que outros adentrassem nesse profundo conhecimento. Esse é o cuidado que nós precisamos ter, porque muitas vezes nós que estamos na igreja não queremos ensinar aqueles que vêm depois de nós o que nós aprendemos, porque muitas vezes nós não queremos perder o nosso posto. E quando nós começamos na igreja a achar que nós vamos perder o nosso posto e por isso nós não podemos ensinar nada a ninguém, nós começamos a deixar de fazer a obra de Deus para começar a fazer as nossas próprias obras. Esse é o cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida, porque nós, no final, Deus prestará conta do sangue dos profetas, porque uma vez que nós não acolhemos a palavra de profecia, muitas vezes nós matamos o profeta. Matamos o profeta com a nossa língua, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Matamos o profeta com as fofocas, porque nós vamos cada vez mais tentando minar aquela fonte que jorra para a eternidade,
aquela efusão do Espírito Santo que está acontecendo na vida daquela pessoa. É claro que a profecia, ela sempre está em consonância com aquilo que é a verdadeira fé, com aquilo que é a experiência do Evangelho. Por isso que nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, porque conhecendo a Palavra de Deus, nós abrimos a nossa vida para essa ciência. A chave da ciência é o próprio Cristo, que vai nos adentrando nessa vida no Espírito, para que assim nós possamos compreender profundamente e aprender a discernir a voz profética, o ensinamento profético, que vem ao nosso encontro, toca os nossos ouvidos, a nossa consciência, o nosso coração, para que nós possamos mudar de vida, para que nós possamos verdadeiramente adentrar nesse caminho de profundo conhecimento de Deus. Por isso que na antiguidade muitos perseguiram os profetas, porque os profetas eles vinham anunciar e denunciar o erro, vinha corrigir para que o povo eleito caminhasse no verdadeiro caminho. Mas aqueles que estavam apegados aos seus status, a tribo sacerdotal muitas vezes, ou os reis, ou aqueles grandes do povo, eles, por não querer perder as suas regalias e os seus privilégios, eles muitas vezes perseguiam os profetas, e até que chegassem a derramar o sangue dos profetas. Por isso que Jesus Cristo faz essa crítica, porque os antigos mataram os profetas e os filhos desses que mataram constroem os túmulos. Ou seja, aqueles que constroem os túmulos dão continuidade à obra dos seus próprios pais. Esse é o cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida, para que a gente não seja construtores de túmulos, porque os túmulos guardam a morte. Quando nós nos tornamos construtores de túmulos, nós vamos conservando a morte eterna na nossa vida. E nós precisamos cada vez mais aprender a viver na vida plena. Nós precisamos cada vez mais adentrar nesse grande mistério de tocar o conhecimento de Deus, a ciência de Deus, para que assim possamos realmente acolher a voz profética e sermos movidos pelo Espírito Santo para que possamos deixar que se realize também esta vocação profética através da nossa vida, para que assim possamos pregar o Evangelho, denunciar o erro e reconduzir o povo eleito para o caminho da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.